Olá pessoal, domingo! E vamos seguindo firmes no nosso plano de leitura bíblica anual. Inclusive, olha, se você quiser receber o PDF para você acompanhar da sua casa, só você escrever aí nos comentários que eu vou mandar para você. O bom do PDF é que você vai acompanhando qual é o dia da nossa leitura. Por exemplo, no dia 6 eram para ser lidos 4 capítulos, eu li apenas 3. Mas hoje seriam 2 capítulos e eu vou ler 3, então nós vamos encerrar em Gênesis, capítulo de número 42. Hoje eu vou ler Gênesis, capítulo 40, 41 e 42 e estaremos em dia, tá bom? Você pode receber aí na sua casa esse PDF para você baixar e aí você vai marcando qual capítulo da Bíblia você já leu. Não desanima não, vamos juntos nessa jornada. Gênesis, capítulo de número 40. E aproveita aí, ó, deixa o seu like, deixa essa camiseta te influenciar, dá um joinha aí, compartilha para alguém, lê também a Bíblia, que é bênção. Se inscreva no canal, porque todo dia você vai receber esse conteúdo fantástico, que é a Palavra de Deus. Gênesis 40, José na prisão interpreta 2 sonhos. E aconteceu, pois, que depois dessas coisas, o copeiro do rei do Egito e o padeiro ofenderam seu senhor, o rei do Egito, e ficou indignado o faraó muito contra os seus oficiais, contra o copeiro Mor e contra o padeiro Mor, e os entregou à prisão, na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. O capitão da guarda pôs-lo a cargo de José para que o servisse, e estiveram muitos dias na prisão. E ambos tiveram um sonho, cada um seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, e o copeiro e o padeiro do rei que estavam presos na casa do cárcere. E veio José a eles pela manhã e olhou para eles e viu que eles estavam perturbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó: com que estão no cárcere da casa do seu senhor, dizendo: por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles disseram: tivemos um sonho essa noite, e não tem ninguém que interprete. Então José disse-lhes: conta-me os sonhos. Não são de Deus as interpretações? Então contou o copeiro Mor o seu sonho a José, e disse: eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide 3 ramos brotando. A sua flor saía e os cachos amadureciam em uvas. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: essa é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias Faraó levantará sua cabeça e te restaurará ao teu cargo, e darás o copo de Faraó na tua mão, conforme o costume antigo, quando eras então copeiro. Porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho para que me pusessem nessa cova. Vendo então o padeiro Mor que tinha interpretado bem, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia manjares de Faraó, obra de padeiros. Os 3 cestos. Então José lhe disse: essa é a tua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias Faraó tirará a tua cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves comerão a tua carne sobre ti. E aconteceu que ao 3º dia, o dia do nascimento de Faraó, fez ele um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro Mor e a cabeça do padeiro Mor no meio dos seus servos. E fez tornar o copeiro Mor ao seu ofício de copeiro, e esse deu o copo na mão de Faraó.
mas ao padeiro mor enforcou, como José havia interpretado. O copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Gênesis capítulo 41, José interpreta os sonhos de Faraó. E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou. E eis que estavam em pé junto ao rio, e eis que subiam do rio 7 vacas formosas à vista, gordas, pastando. E eis que subia do rio após elas outras 7 vacas, vacas magras, feias, e paravam junto às outras. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as vacas formosas. Então Faraó acordou. Depois tornou a dormir outra vez, e eis que brotava de um mesmo pé 7 espigas cheias, boas. E eis que 7 espigas miúdas e mirradas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito se perturbou. E ele então enviou todos os adivinhadores do Egito e os sábios, e Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que o interpretasse. Então falou o copeiro mor a Faraó, dizendo: das minhas ofensas eu me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra os teus servos, pondo-me sob a prisão na casa do capitão da guarda a mim e ao padeiro mor, então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele sonhamos, cada um conforme a interpretação do seu sonho. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhes os nossos sonhos, e ele interpretou os sonhos, e cada um ele interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim aconteceu. A mim foi restituído o meu cargo, e ele foi enforcado. Então Faraó mandou chamar José, e fizeram sair do cárcere. O barbeou, mudou as suas vestes e apresentou-se a Faraó. Faraó então disse a José: eu tive um sonho, ninguém há que interprete, mas tenho ouvido de ti que quando ouves um sonho, podes interpretar. Então José falou a Faraó dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: eis que em meu sonho estava eu em pé à margem do rio, e eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne, formosas à vista, pastavam então no prado. E eis que estas vacas subiam após elas outras fracas, feias à vista, magra de carne. Não tenho visto outras tais quanto a fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras comiam as primeiras 7 vacas gordas. E estavam em suas entranhas, mas não se conhecia quem houvesse entrado, porque o seu parecer era feio como no princípio. Então eu acordei. Depois, em meu sonho vi, eis que havia, no mesmo pé subiam 7 espigas, boas e cheias. E eis que 7 espigas miúdas, secas, queimadas, brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as espigas boas, e eu contei isso aos magos, mas ninguém houve que o interpretasse. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, mostrarei a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos. E as 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas feias à vista, magras que subiam, são 7 anos. E as 7 espigas miúdas queimadas também serão 7 anos de fome. Essa é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, ele mostrou a Faraó. Eis que vem 7 anos e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles, então, haverá 7 anos de fome. E toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome vai consumir a terra.
E não será conhecida abundância na terra por causa da fome que haverá depois dela, porque será gravíssima. E o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó. É porque essa coisa é determinada por Deus e Deus se apressa em fazê-la. Portanto, Faraó, previna-se agora de um homem entendido e sábio e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores na terra. Tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida desses bons anos que vêm, e amontoe o trigo também debaixo da mão de Faraó para mantimento das cidades e o guardem. Assim será mantimento para provimento da terra para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que não pereça de fome. E essa palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Então Faraó põe José como governador na terra do Egito. E disse Faraó a seus servos: acharíamos por aí um homem como esse, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás na minha casa e por tua boca se governará o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: veis aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E Deus tirou o anel da sua mão e pôs na mão de José. E o fez vestir roupas de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no seu 2º carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará sua mão ou pé em toda a terra do Egito. E Faraó chamou o nome de José de Zafenate-Paneia e deu-lhe por mulher Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. E era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E nos 7 anos de fartura a terra produziu abundantemente. E ele ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito e guardou mantimento nas cidades, pondo nas mesmas mantimento no campo que estava ao redor da cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse um ano de fome, que lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do seu primogênito de Manassés, porque ele disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. E ao ano segundo, o nome do segundo foi Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura, e havia na terra do Egito trigo. E começaram a vir então 7 anos de fome, como José tinha dito, e havia fome em toda a terra, em todas as terras e também no Egito. Então toda a terra do Egito com fome clamou o povo a Faraó. E Faraó disse: todos do Egito vão a José, e o que ele vos disser, isso farão. Havendo, pois, fome sobre a terra, abriu José tudo o que tinha de mantimento e vendeu, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E de todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu na terra. E os irmãos de José descem ao Egito. Gênesis 42. Vendo, pois, Jacó que havia mantimento no Egito, disse aos seus filhos: porque estão aí, olhando uns para os outros? Disse mais: eis que tenho ouvido que há mantimento na terra do Egito. Descei para lá e comprai-vos dali para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprar trigo no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó aos seus irmãos, porque dizia: para que não lhe suceda algum desastre. Assim, entre os que iam lá,
Foram também os filhos de Israel para comprar, porque havia fome também na terra de Canaã. José, pois, era o governador daquela terra e vendia todo o trigo a toda a gente. E os irmãos de José chegaram e inclinaram-se a ele, com o rosto em terra. E José, vendo os irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles, e falou asperamente e disse-lhes: de onde vindes? E eles disseram: da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, conheceu os seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então José lembrou-se dos sonhos que havia tido e disse-lhes: vós sois espias, viestes a ver a nudez da terra. E eles disseram: não, Senhor. Não, teus servos vieram comprar mantimento. Todos nós somos filhos de um mesmo homem. Somos homens de retidão e os teus servos não são espias. E ele disse: não, antes viestes para ver a nudez da terra. E eles disseram: nós somos teus servos. Nós somos 12 irmãos, filho de um homem na terra de Canaã. E eis que o mais novo está com nosso pai, mas um já não existe. Então lhes disse José: isso é o que vos tenho dito, sois espias. Nisso sereis provados, pela vida de Faraó. Não saireis daqui, senão quando vosso irmão mais novo vier até aqui. Enviai um dentre vós que traga vosso irmão, mas vós ficareis presos e vossas palavras sejam provadas, se há verdade convosco. Senão, pela vida de Faraó, vós sois espias. E pô-los junto em prisão 3 dias. E ao terceiro dia disse-lhe José: fazei isso e vivereis, porque eu temo a Deus. Se sois homens de retidão, que fique um de vossos irmãos preso na casa da prisão, e vós ide, levai mantimento para a fome da vossa casa, e trazei o vosso irmão mais novo, e serão verificadas vossas palavras, e não morrereis. E eles assim o fizeram. Então disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia da tua alma quando ele nos rogava, nós, porém, não ouvimos. Por isso vem sobre nós essa maldição. E Rúben, respondendo, disse: não vô-lo dizia eu? Não pequeis contra o menino, mas não ouvistes, e vede aqui o sangue também é requerido. E eles não sabiam que José os entendiam, porque havia intérprete entre eles. E retirou-se deles José e chorou. Depois tornou a eles e falou, e tomou Simeão dentre eles, e o amarrou perante os seus olhos. E os irmãos de José voltam do Egito. E ordenou José que enchessem em seus sacos de trigo, e que lhes restituísse o dinheiro, cada um no seu saco, e lhe dessem comida para o caminho, e fizeram assim. E carregaram o seu trigo sobre os seus jumentos e partiram dali. E abrindo um deles o seu saco para dar pasto ao jumento na estalagem, viu o seu dinheiro, porque eis que estava na boca do saco. E disse aos seus irmãos: devolveram o meu dinheiro? Ei-lo também aqui no saco. Então lhe desfaleceu o coração e pasmavam um ao outro: que é isso que Deus nos tem feito? E vieram para Jacó seu pai na terra de Canaã e contaram-lhe tudo o que lhes aconteceu, dizendo: o homem, o Senhor da terra, falou conosco asperamente e tratou-nos como espias da terra. Mas dissemos-lhes: somos homens de retidão, não somos espias. Somos 12 irmãos, filhos do mesmo pai, um não existe, o mais novo está com nosso pai na terra de Canaã. E aquele homem, o Senhor da terra, ele nos disse: nisto vou saber se são homens de retidão. Deixai comigo um de vossos irmãos e tomai para a fome de vossas casas e parti. E trazei-me o vosso irmão mais novo, assim saberei que não sois espias, mas homens de retidão. Então vos darei o vosso irmão e negociareis na terra. E aconteceu que, despejando eles os seus sacos, eis que cada um tinha um pacote com o seu dinheiro dentro, e viram os pacotes com dinheiro eles e seu pai, e temeram. Então Jacó disse: tende-lhes-me desfilhado. José já não existe. Simeão não está aqui. Agora levareis a Benjamim. Todas essas coisas vieram sobre mim.
Mas Rúben falou ao seu pai, dizendo: mata os meus 2 filhos, se eu não tornar a trazê-lo para ti. Entrega-o em minha mão, e eu tornarei a trazê-lo. Ele, porém, disse: não descerá meu filho convosco, porquanto seu irmão é morto, e só ele ficou. Se lhe suceder algum desastre no caminho por onde fordes, fareis descer meus cabelos brancos com tristeza à sepultura. E vamos ficando por aqui na nossa leitura de hoje. Amanhã damos continuidade em Gênesis capítulo 43. Comenta aí nos comentários se você tem gostado, se você está conseguindo acompanhar, se a leitura está numa velocidade boa, se você quer que leia um pouco mais rápido ou um pouco mais lento. Compartilhe também para que mais pessoas sejam alcançadas. É uma bênção ler a palavra de Deus. Uma ótima e excelente semana para você. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Amém?